Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Doria, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC. Nessa sessão, nós recebemos especialistas das mais variadas áreas do conhecimento. Hoje a gente está aqui com o professor Carlos André Leandro, mas ele vai se apresentar melhor. Tudo bom, professor? Tudo bem. Sim, eu sou o professor Carlos André Leandro, sou especialista em Sagrada Escritura, leciono na Universidade Católica de Salvador, no curso de Teologia, e tem alguns anos já que trabalho na área como especialista em Sagrada Escritura. Significa que passei tempos em Israel, estudei em outros lugares do mundo para tentar aprender um pouco mais sobre esse livro. O senhor é o que a gente chama popularmente de biblista, né? Biblista, é. É verdade. Não é que vem de livro, não, é que ele fala sobre a Bíblia. E que tem que ter, né, professor, uma certa... É longa, uma sabe? formação muito É longa. bem longa, porque tem as línguas bíblicas, né, que tomam bastante tempo. Grego, hebraico, essas coisas. E aí tem que ler no original, né? É verdade que durante o período de estudos a gente acaba dedicando-se mais a isso. Mas depois no dia a dia não adianta você ficar dedicando-se tanto aos originais para poder estudar, até porque muitos estudiosos já fizeram esse trabalho por você. Já sentiram como o papo hoje vai ser interessante, né? Então, a minha primeira pergunta, com todos esses anos assim, de estudo em vários pontos diferentes, qual o significado maior da Páscoa para os católicos? O cristianismo, quando começa a celebrar a Páscoa, é porque ela associa-se à Páscoa judaica, né? Então, Cristo morre durante a Páscoa judaica. Então, a exemplo da Páscoa judaica, nós celebramos também a Páscoa de Jesus, que significa passagem, né? A palavra. Assim como o povo passou através do Mar Vermelho, de uma situação de escravidão, que seria de morte, para a vida, que seria fugir da morte, assim Jesus saiu de uma situação de morte, que foi a sua cruz, para a ressurreição. Então, ele faz a sua passagem. Então, uma passagem que poderia ter um valor inicialmente mais sociológico, né? Da escravidão para a liberdade. Sim. Ela ganha uma dimensão espiritual, da morte real, né, para a vida, e essa vida espiritual, a vida transcendente, que é a ressurreição. Então a nossa Páscoa ela é um espelho da Páscoa judaica, né? Não só a data coincide, como o evento foi interpretado na mesma lógica, da vida, da morte para a vida. Então, por isso que tem toda essa importância para o cristianismo, né? Não tem como falar de cristianismo sem falar de Páscoa, de ressurreição. É o nascimento, né, da fé cristã, assim como é o nascimento para a fé judaica. A fé judaica nasce quando há essa passagem da escravidão para a liberdade. Isso é um aspecto interessante, né? Pensar que a religião é uma passagem, né, também, da liberdade, de um momento de escravidão, de aprisionamento, para uma experiência de liberdade, seja ela qual for, né? Sim, a Igreja Católica reivindica, né, para ela essa longevidade, né, desde o cristianismo, sim, né, depois vai ter um cisma muitos séculos depois, mas a Igreja Católica é uma instituição de 2023 anos, digamos assim, né, ela reivindica, né, principalmente a chamada Igreja Primitiva, Antiga, depois a Contemporânea. E é uma instituição ainda em que os homens é que têm os postos, né, digamos assim, o sacerdócio é algo voltado para os homens. Mas há uma importância muito grande ao longo da história da igreja para as mulheres, né? E se a gente pensar aqui nas narrativas sobre a ressurreição de Jesus, principalmente, todos os textos, me parece, os evangelhos, pelo menos, concordam que são as mulheres que primeiro veem Jesus, não é isso? Maria Madalena, e é elas que vão fazer esse anúncio. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, né? A importância das mulheres também nesses eventos tão importantes para a história da igreja. Você toca de um ponto que é curioso, porque eu, pessoalmente, tenho a sensação de que boa parte daquilo que hoje se atribui a uma certa dificuldade da relação da igreja com a autoridade, com a mulher, tem muito a ver também com a sociedade, né? Quando a gente olha a nossa sociedade, poxa, até o voto feminino não tem nem 100 anos ainda que a gente já tem. Então eu tenho uma certa esperança de que, à medida que na sociedade como tal, essa participação mais ativa das mulheres em tudo aquilo que a gente já sabe, possa se tornar naturalizado, se torne também natural para a igreja mudar certos aspectos. Algo que já se nota é, por exemplo, a postura de Papa Francisco, que pela primeira vez na história dessa igreja milenar, nomeou uma mulher para chefiar uma instituição, um cargo dentro do Vaticano. Então isso significa que internamente existe um desejo de abertura, mas as coisas precisam ser mais lentas. Mas quando você fala assim do tempo de Jesus, embora algumas passagens pareçam assim mostrar um certo preconceito ainda em relação às mulheres, especialmente em São Paulo, né? As mulheres devem ser submissas ao marido, as mulheres não devem falar na assembleia, se tiverem dúvida, pergunte aos seus maridos em casa. Cabelo é o véu, né? Cabelo. Então, embora tenha isso, a presença das mulheres nos textos já revela uma certa vontade de ter
um espaço mais equitativo entre os dois, né? Quando aquela passagem também de que a mulher adúltera é colocada no meio de todos, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então, a atitude de acolhimento de Jesus. E o fato mesmo que temos, né, as primeiras comunidades cristãs que foram lideradas por mulheres, né, como Lídia. É claro, a ressurreição, elas tinham um papel importante no sepultamento dos mortos, que era embalsamar, que era perfumar. E Jesus foi sepultado ali naquele túmulo, muito perto do horário da Páscoa judaica, onde não se podia fazer nada, né, o trabalho. Sexta-feira à noite começava o sábado. Então eles tiveram que sepultar Jesus às pressas. Só quando o sábado termina, na madrugada de sábado para domingo, é que elas então podem ir para fazer todo o ritual de perfumar, colocar mirra e tal. É quando elas chegam lá, a porta está aberta, é o que aconteceu, a história continua dali. Mas é porque era natural as mulheres fazerem esse papel de perfumar. Mas, de certa forma, elas acabam, digamos assim, contribuindo para essa nova história, né? Digamos assim, né? Essa nova história, não, né? São as primeiras a acreditarem, né? A colocar. Tem até um filme produzido, não lembro agora, muito interessante, que quando na manhã de Páscoa os discípulos saem correndo com a notícia de que aconteceu alguma coisa, o filme se encerra com o sorriso de Maria, como quem disse, eu já sabia, né? Então acho que tem a coisa da intuição feminina ali, eu acho que já estava mais presente entre as mulheres. Mas eu acho que é um dado também antropológico, né? As mulheres têm uma facilidade maior de se envolver emocionalmente com um fato, seja ele qual for, e por isso tirar conclusões mais acertadas, talvez, mais intuitivas do que às vezes... É interessante, uma vez eu fiz fiz várias, mas eu fiz uma reportagem com a suma sacerdotisa de um templo de bruxaria celta, que tem em Ipitanga, a Casa Telucama. E quando ela estava me explicando sobre a questão do sacerdócio, o sacerdócio feminino lá, a formação sacerdotal feminina, ela dura 7 anos, e a masculina 14. E eu perguntei para ela por quê, né? No caso, os druidas, né? Os druidas, por que ela disse exatamente por isso. As mulheres têm uma facilidade melhor de aceitar o mundo mágico. Os homens demoram de dar o salto, então eles precisam de mais tempo. Tá vendo? Eu não sabia disso, eu acho que eu fui na direção certa. Tem uma coisa, esse sentido de intuição, que as mulheres captam as coisas. Pois é, elas conseguem, as mulheres conseguem ver além, né, do mundo físico, e eles demoram mais, então eles precisam de mais tempo para se acostumar com a magia. E é literalmente o dobro. É o dobro, 14 anos. Acho que aí homem já lá, tem preconceito, acho que eu vou... Para um homem se considerar sacerdote lá, demora mais, a formação é maior. Mas então, professor, as comemorações da Páscoa, quando elas duram muito, são longas, né? Mas ao final, né, de todas essas comemorações, todos esses ritos, qual você acha que é a maior mensagem, a mensagem mais forte que fica? Como a Páscoa já nasce como um rito que traz essa ideia de vida, né? Uma vida que se renova, seja naquele modelo escravidão-liberdade, seja o modelo morte-vida, é claro que a Páscoa ela tende a dar um valor muito forte à vida como tal. Acho que isso explica, inclusive, certos arrobos assim, um pouco radicais em relação à vida, né? Como hoje, os grupos pró-vida, que discute a vida sempre de um ponto de vista muito unilateral e entra em choque, às vezes, com a cultura moderna que parece prevalecer a ideia da liberdade do que a vida, né? Eu prefiro perder a vida, mas não quero viver sem a minha liberdade. E essa liberdade também que não tem limites. Então, às vezes, entra um pouco em choque essa mensagem de um valor da vida como tal. E eu creio que a Páscoa, de alguma maneira, teria que nos ajudar a compreender que, de fato, a liberdade, todos os outros valores são importantes, não podemos viver sem eles. Mas uma revalorização da vida nos ajudaria bastante. Porque não apenas nesse aspecto que eu falei, mas se a gente olha, por exemplo, os modelos econômicos que a gente tem, né? Onde tem sim aquelas pessoas que são descartadas mesmo, né? A gente fala agora da necropolítica, onde pessoas que são já descritas, elas têm que... A morte de um deficiente, de uma pessoa marginalizada, não causa nenhum impacto positivo, um impacto na sociedade negativo. O impacto é positivo. É um a menos que vai precisar dos recursos da sociedade para sustentar aquela pessoa. De um sem-teto, a gente vê o trabalho belíssimo do padre Júlio Lancelotti. E tantos outros que outras pastorais sociais da igreja têm feito. Né? Aliás, as pastorais nascem disso, né? Da preocupação com essas pessoas que estão à margem, literalmente. E como o padre Júlio é atacado. Né? Quando ele faz um trabalho lindo, quer dizer, de pessoas que ninguém quer. Que a sociedade descarta e ele vai lá, né, para fazer não apenas a alimentação, mas de dar abraço, de dar carinho, porque as pessoas se sentirem parte, né, de alguém, né?
Eu acho que essa é uma coisa muito forte, que a Páscoa precisaria ainda voltar a nos ajudar. Me chama muita atenção o momento da condenação de Jesus. O quanto a nossa sociedade costumam, por motivos vis, condenar o inocente, o injustiçado, né? O que não tinha crime, mas para proteger alguns, né? E às vezes esses alguns são criminosos, mas são muitas vezes políticos, são muitas vezes empresários, mas para defender um certo sistema, a gente prefere condenar aqueles que estão à margem do sistema. E tem também essa morte dupla dele, né? Porque ele é acusado de um crime religioso, mas ao mesmo tempo morre como um sedicioso, né? De morte de cruz, né? Exato, na morte de Jesus é morte política, porque a crucifixão era uma morte dada pelos romanos, né? Os judeus não o crucificavam. Quem crucificava os romanos, exato. No caso do crime dele, de se dizer, seria apedrejamento. E como os romanos não queriam crucificar Jesus porque não encontravam razão política para isso, os judeus trataram de dar uma razão política. Se você não fizer isso, você não é amigo de César. E aí acua Pilatos que tem que atribuir, então, a Jesus um crime que ele mesmo sabia, lavou as mãos, né? Aquela história. Agora, se vocês olharem, os relatos não são idênticos, né? Os 4 relatos. Isso, os 4 relatos. Cada um vai enfatizar um aspecto. Alguns vão colocar mais culpa aos romanos, outros mais culpa aos judeus. Alguns vão tentar perdoar os dois, né? Vai ter sempre uma narrativa que tenta aliviar a barra de um grupo ou de outro. Mateus e Marcos fazem, né, um relato parecido. Lucas faz uma coisa mais historiográfica, porque também é romano, né? Ele tenta proteger a pele dos romanos, né? Ele salva os romanos. Ele é discípulo de São Paulo, não é isso? Discípulo de São Paulo. E João faz uma coisa meio alegórica, né? João realmente é mais criativo, assim, de todos. E é justamente aquele que é lido, né? Porque não é só criativo, ele é mais cenográfico. É um teatro que o João nos conta. Acho que é uma peça linda, né, professor? Aquela abertura do evangelho dele, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Já é lindo aquela abertura, né? Tinha, né, na concha acústica todos os anos a representação da paixão. Acho que esse ano, depois da pandemia, teria sido o primeiro. Mas eu lembro de já ter ido lá. Sim. Tinha lá uma representação da paixão. Aquela abertura daquele evangelho linda, né? Quando ele faz, diferente de todos os outros, né? O princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? É linda aquela abertura poética, né? É poesia pura, João, né? Na verdade. Poesia pura. É uma forma de ler, sabe, a Bíblia. Passa a apreciar essas coisas. Às vezes, quando a gente vê somente um livro religioso, a gente corre o risco de ficar querendo encontrar o tempo todo a mensagem. E aí perde de vista o invólucro, né? A embalagem. E a beleza, né, João? E a beleza. E às vezes nessa riqueza da embalagem tem muito conteúdo, tem muita informação que passa pela forma como você conta, né? Sim. Isso em todos os âmbitos, mas no Evangelho ou na Bíblia em geral a gente costuma ter dificuldade. É a realidade humana, do sofrimento, não tem nada a ver com a paciência de Jó, tem a ver com o drama do sofrimento humano, uma resposta para a morte, para a violência, Caim que mata Abel, não tem nada a ver tem a ver com uma história da humanidade, né? Que tem 2 irmãos que estão se matando. E os 2 irmãos se matam justamente, é o primeiro fato contado na Bíblia, depois que Adão e Eva saem do paraíso. Quer dizer, depois você perde o contato com Deus, o próximo contato que você perde é com o irmão. Então, matar Deus é matar o irmão dentro de você. Então, tem toda uma dimensão filosófica do texto que a gente acaba... E é um livro tão bonito, né? Aliás, os livros sagrados, né, são muito bonitos, quando eles são vistos também dessa forma, né? Antropológica, histórica. E não confundir mito com realidade, né? Tem mito, não precisa ter medo de dizer. A Bíblia tem mito, e o mito é aquilo que ilumina a realidade, o modo como você lê a realidade, o mito. Mas eu sei que na ideia geral, o mito é mentira. Então a gente tem medo de dizer que tem mito na Bíblia, como a mito também. Não é mentira. É a maneira de contar, a linguagem é mítica, né? E não tem como não ser. É de um tempo, né? Deus criou o mundo em 7 dias, que não dá para contar isso, não foi em forma de um mito, né? O mito dos 7 dias. Gente, obrigado, viu, professor? Um papo maravilhoso, né? Então, a gente agradece muito sua participação. E aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre é assim, a gente vai atrás da informação qualificada. Gente, muito obrigada e até a próxima. E, professor, obrigada. Viu? Obrigado a vocês.